Olá pessoal, Marcelo Neto aqui e vamos para a última aula nesse bloco de conservação de energia, energia potencial, energia cinética e trabalho. E hoje a gente vai falar de forças conservativas ou não, trabalho e independência de caminho ou não. Bom, o que eu quero dizer com independência de caminho? Esse experimento aqui a gente já discutiu algumas vezes. Se nós soltarmos queda livre ou lançamento horizontal, a gente pode perceber que a bolinha cai ao mesmo tempo no chão. Porque a gente sabe que o trabalho realizado pela força gravitacional não depende do caminho. Como a força gravitacional ela é vertical, o trabalho dela só vai afetar o movimento na vertical, enquanto que o movimento na horizontal não contribui para o cálculo do trabalho. E o que a gente vai falar sobre dissipação, esse experimento fantástico, onde algumas plumas e uma bola de boliche são soltas em duas situações, no vácuo ou na presença de ar. Na presença de ar, a gente vê que a bola de boliche cai primeiro, as plumas elas flutuam, enquanto que no vácuo elas caem absolutamente juntas desde o início do movimento até o final do movimento. Então, alguém está causando essa diferença de movimento aqui e a gente vai estudar isso na aula de hoje também. A aula de hoje, então, está organizada da seguinte forma: uma breve recordação de conservação da energia, definição de forças conservativas quando o trabalho não depende do caminho, definição de forças não conservativas quando o trabalho depende do caminho e a dissipação e conservação da energia total. Bom, conservação de energia, o rapaz vem correndo, a vara enverga, vira elástica, ele sobe, vira gravitacional, ele cai e vira cinética novamente. Isso a gente já viu na aula de conservação de energia, e desse tipo de movimento, a gente tirou a conservação de energia. Como a gente obteve isso? Através do trabalho. O trabalho realmente é o cara que está por trás da conservação de energia total. Ao mesmo tempo, o trabalho mede a variação da energia cinética, esse é o famoso teorema da energia cinética, a variação de K é igual a W. Por outro lado, o trabalho mede a variação de energia potencial, só que com um sinal trocado. Se você subtrair uma equação da outra, você chega nas equações de conservação de energia, potencial e energia cinética. Só que esses dois estão aparecendo. Então a gente discutiu que a energia total sempre se conserva, às vezes ela está toda em forma de energia potencial, às vezes ela está toda em forma de energia cinética, em alguns momentos ela está dividida, mas ela sempre está conservada. Como eu falei, o responsável por essa conservação, quem faz o elo entre ΔK e ΔU, é o trabalho. E só para recordar a definição do trabalho, mais uma vez, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Bom, o deslocamento aqui é entre uma posição inicial, uma posição final. Esse deslocamento pode ser ao longo de uma trajetória arbitrária. A força pode estar apontando para uma direção arbitrária. O seu módulo pode depender da posição. Então, essa fórmula aqui, ela funciona para o caso mais geral possível. Qualquer caminho, qualquer tipo de força e qualquer tipo de deslocamento. Então, vamos fazer a análise desse primeiro exemplo aqui. Vamos entender a independência do caminho. Essa é a definição que está na página anterior. A partir dessa definição, será que a gente consegue obter o trabalho como independente do caminho? Bom, é só a gente lembrar, mais uma vez, que a força-peso, ela é, novamente, o vetor, a gente sempre escreve dessa forma, a gente vai colocar o y chapéu aqui, o módulo dela é mg e ela tem um sentido para baixo, por isso a gente coloca dessa forma. O deslocamento, dr, ele vai ser, nesse caso, apenas o dy. E a gente usa o dy como simplesmente o y chapéu e aqui o nosso infinitesimal de deslocamento. Então, quando a gente faz isso, o trabalho fica uma integral. Quem é a posição inicial é a altura h, de onde o rapaz soltou a bola, a posição final é o zero. Isso a gente não pode esquecer. Quando a gente for fazer o produto escalar, vai aparecer menos mg, que vem da força-peso, vezes dy, que vem no deslocamento. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai obter menos mg no limite de cima, menos o limite de baixo,
finalmente, a gente vai obter que o trabalho ele é menos mg menos h ou mgh, o famoso mgh que a gente já conhece. Repara que se a gente tivesse usado uma componente horizontal para o caminho, se a gente fizesse o cálculo para outra bolinha que é lançada horizontalmente, nada disso ia mudar. Ou seja, se nós tivéssemos colocado aqui mais um delta x, se o nosso percurso introduzisse um deslocamento horizontal, não ia mudar esse resultado, porque a gente sabe que P ele é perpendicular a dx, então, quando a gente fizesse o produto escalar de P com dx, isso aqui ia dar zero e não contribui para o nosso cálculo. Então, não depende de deslocamentos horizontais, apenas de deslocamentos verticais, e o trabalho é mgh, como a gente já sabe. Então, como a gente pode generalizar esse conceito que o trabalho realizado pela força-peso para levar um objeto qualquer de uma altura h até a altura zero não depende do caminho. Pode ser esse caminho enviesado, pode ser um caminho reto, pode ser um arco. Qualquer que seja o caminho escolhido, só o deslocamento vertical importa, qualquer deslocamento horizontal para um lado ou para o outro não contribui, porque o produto escalar com peso é nulo. E o que a gente pode fazer desse tipo de definição? Esse aqui é para o percurso completo. A gente sai de YI, que é a posição H, vai até YF, que é a posição 0, faz o produto escalar de F com DY, resolve a conta e a gente sabe que isso é menos a variação da energia potencial. Em vez de fazer para o percurso completo, a gente pode fazer o seguinte truque. A gente fatia o percurso em pedacinhos iguais e a gente vai somar apenas num segmento. A gente pode pegar, por exemplo, um pequeno segmento, desse segmento até o seguinte, a gente chama isso aqui de delta Y e a gente calcula qual é a variação delta do trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho realizado na força-peso só entre essa linha vermelha que eu fiz e a linha de baixo, não sobre o percurso inteiro. Vai ser o quê? Vai ser o produto escalar de F com delta Y. Obviamente, se a gente somar todos os pedacinhos, a gente recupera aqui a definição da linha de cima. A gente pode fazer melhor, a gente pode dividir agora que eu me livrei dessa soma aqui, porque eu estou fazendo o cálculo só em pedacinhos, que depois eu somaria, mas num pedacinho eu posso ainda relacionar a força à seguinte fração. Eu posso relacionar a força à variação de energia potencial nesse pedacinho, dividido pela variação de deslocamento vertical ΔY com um sinal trocado. Agora, a gente chega na seguinte expressão. Posso tomar o limite quando esse pedacinho vai para zero. Agora eu faço um deslocamento vertical infinitesimal e eu chego numa definição aqui bem conveniente para a gente, que é a força como menos a derivada de uma energia potencial em relação a uma variável. Então, esse é um resultado bastante importante que diz que quando a gente tem forças conservativas, isso aqui vale para forças conservativas. Forças conservativas são aquelas que o trabalho delas pode ser escrito como uma variação de energia potencial e, por isso, elas próprias, essas forças conservativas, elas podem ser escritas como a derivada de um potencial. Isso vai ser muito útil para a gente. Então, olha só, vamos ver se a gente entendeu. Vamos ver se funciona para os dois casos que a gente conhece melhor. A gente tem a força gravitacional, que vem da energia potencial gravitacional, e a força elástica, que vem da energia potencial elástica. Essas são as expressões da energia potencial gravitacional, e pela definição, eu preciso calcular menos a derivada de UG em relação a Y. Vamos ver, eu tenho que calcular menos a derivada em relação a Y. Quem é o G é o que está dado aqui, mgy. O que a gente aprendeu é que essas constantes multiplicativas elas podem sair do sinal
de derivada. dy, eu só tenho que derivar dy em função de dy, isso aqui é 1. Então, eu obtenho que a minha força, que é a força-peso, ela é realmente menos mg, porque a gente sabe que ela está apontando para baixo. Então, está aqui o vetor da força-peso, esse é o nosso F de y, não depende de y, porque a gente sabe que a força gravitacional é só mg, e se eu colocar aqui meu unitário J chapéu, a gente sabe que a força tem que ter um sinal de menos aqui na frente. Então, está tranquilo. E quanto à força que vem do potencial elástico? Bom, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente tem que fazer menos a derivada agora em relação a x, e quem que a gente coloca aqui dentro? 1 meio, k que é a constante da mola, e x que é o deslocamento ao quadrado. Mais uma vez, qualquer constante multiplicativa sai do sinal de derivada, então eu posso colocar menos 1 meio de k aqui do lado de fora, e agora sobra derivar x2 em relação a x. A gente aprendeu isso, está no meu vídeo sobre derivadas, no material de apoio. A gente usa a regra do tapa, o 2 cai na frente, então isso aqui vira menos 2 sobre o 2, que cancela, kx. Então, olha só que interessante, a gente obtém a força que é a lei de Hooke, é menos kx, que a gente já conhecia. E essa força, ela também diz que se eu estiver agora na direção x, e aqui é o meu i chapéu, a gente sabe que essa força é uma força restauradora, por isso que aparece o sinal de menos, porque ela é uma força que está apontando para o lado oposto do i chapéu. Então, vamos resumir esse nosso entendimento. A gente tem energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Vamos olhar para a elástica. É uma parábola. Ok, é uma parábola, como a gente acabou de aprender, se você fizer menos du dx é menos kx. O que é menos kx? É uma reta que passa pela origem, porque isso aqui é a fórmula da reta que passa pela origem. Esse sinal de menos tem essa inclinação negativa, o que mostra apenas que se eu tiver para deslocamentos positivos, é aquela história, a gente tem aqui a parede, aqui a gente tem o chão, a gente tem o bloquinho aqui, a massa e a mola. Se esse aqui for meu zero, quando eu puxar o bloquinho para a direita, eu estou com um deslocamento positivo, a minha força tem que ser negativa, por isso eu estou aqui embaixo, essa região. Se agora eu comprimir a mola, por outro lado, se eu comprimir a mola trazendo o bloquinho para a esquerda, que é deslocamentos, se aqui a x era positivo, aqui a x é negativo, então a minha força é positiva. Por quê? Porque eu quero restaurar, eu quero trazer o bloco de volta para a posição de equilíbrio. Então, realmente tem que ser uma reta na diagonal, ou seja, nos quadrantes pares, esse é o segundo quadrante, esse é o quarto quadrante, tem que ser uma reta nos quadrantes pares, porque o sinal tem que ser oposto ao deslocamento. Deslocamento positivo, força negativa, deslocamento negativo, força positiva. E quanto à energia potencial gravitacional? Bom, ela própria é uma reta, né? mgy, se você fizer u em função de y, dá uma reta agora nos quadrantes ímpares, que esse aqui é o primeiro quadrante e esse é o terceiro quadrante. Então, a gente sabe que quando você deriva uma reta, você tem, se a gente fizer a conta f de y a menos du dy, dá simplesmente menos mg, que é uma reta horizontal. Essa aqui não tem dependência em y, é só o b da reta, né, que é aqui. B é igual a menos mg. E a força gravitacional não depende da altura que a gente está, pelo menos perto da superfície da Terra, né? Então, se essa aqui é a Terra, a gente tem aqui um eixo y, então a gente obtém uma força que é menos mg e ela não depende da altura, a princípio, se a gente estiver próximo da superfície da Terra. Show! Então, a gente pode continuar. E da mesma forma que a gente fez essa análise, f de y é menos du dy para a força gravitacional, f de x é menos du dx para a força elástica, alguma outra força conservativa que tem uma dependência em z, a gente pode calcular também f de z como menos du dz. Na verdade, a gente pode aproveitar que cada uma dessas componentes aqui, esse cara está na direção i chapéu, esse cara está na direção J chapéu e esse último está na direção K chapéu, a gente pode agrupar e fazer um vetor força
que é dado como menos du dx na direção i chapéu, menos du dy na direção j chapéu, menos du dz na direção k chapéu, que a gente representa como uma função chamada, um operador chamado gradiente. Bom, segunda parte da aula agora, a gente já falou de independência do caminho e o que acontece com a dissipação, o atrito, que é aquilo que fez a bola de boliche cair. Imagina essa bola de boliche e essa pluma. Na presença de ar, a pedra, nesse caso, cai mais rápido que a folha de papel, no vácuo eles caem simultaneamente. Ou a moça que está descendo com um esqui desce uma mesma altura que uma moça que está pulando de paraquedas, essa aqui obviamente vai chegar primeiro, o paraquedas vai cair muito mais lentamente. Porque se a força gravitacional é uma força conservativa, se a velocidade de chegada só depende da altura, não depende do caminho, então se eu estou descendo uma montanha de esqui, ou se eu pulei a montanha de paraquedas, eu deveria chegar na mesma embaixo ao mesmo tempo com a mesma velocidade, certo? O que diz que essa resposta não é certo é exatamente o ar, que a gente muitas vezes despreza. Vamos desprezar a resistência do ar, aqui a gente não pode. É o que dá fricção ou atrito e é o que causa dissipação. Então, olha só, a gente também, lembra que o trabalho foi o cara que uniu na conservação da energia. O trabalho foi quem uniu energia cinética e potencial. Então, o trabalho também vai ser o responsável por introduzir na conservação da energia um novo termo, chamado energia interna. Vamos considerar essa situação aqui. Um bloco, ele vai se deslocar para a direita, mas ele vai parar. Por quê? Porque existe uma força de atrito que vai frear o bloco. Então, o bloco, por causa dessa força de atrito, ele para, ele foi de xi até xf, e como a gente sabe, essa definição de trabalho é bem geral, a gente pode usar essa definição de trabalho também para calcular, por exemplo, o trabalho realizado pela força atrito. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que saber escrever o vetor da força atrito. De novo, a gente tem que escrever dessa forma. Está na horizontal é I chapéu. O módulo dela é, por exemplo, μ vezes a normal, mas a gente tem que calcular aqui. O importante é que o sentido é oposto ao movimento. O bloco está indo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. O nosso dx a gente também pode escrever dessa forma, também é horizontal. O módulo dele é simplesmente o deslocamento infinitesimal, e por convenção, lembrem, a gente usa sempre mais aqui. Então, quando a gente calcular o trabalho da força atrito, ela vai ser indo de xi até xf, que são essas coordenadas aqui, inicial e final da posição do bloco. A força de atrito, que é menos módulo FAT dx, e a gente pode até escrever aqui o produto escalar de I com I, mas a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Bom, o menos aparece aqui, força de atrito, a gente tem que integrar, a força de atrito pode depender de x, mas no caso da força de atrito ser constante, por exemplo, μ vezes a normal, nesse caso a gente pode tirar a força de atrito da integral, e aí vai sobrar aqui um intervalo xf menos xi, ou, finalmente, o trabalho da força de atrito. Se a gente definir isso aqui como a distância, a gente tem que ela é menos força de atrito vezes a distância d. Repara que μ vezes a normal é positivo, a força de atrito ela é positiva, distância é uma quantidade positiva, então o trabalho da força de atrito ele é negativo. Isso a gente já aprendeu, o bloco está indo para a direita, a força de atrito está indo para a esquerda, eles estão em sentidos opostos, toda vez que isso acontece, o trabalho realizado pela tal força é negativo. O que significa um trabalho negativo? A gente pode associar isso a um novo tipo de energia, chamado energia interna. O bloco ele vai parar, por quê? Porque ele dissipa uma energia. Em que tipo de forma? Calor. A gente pode observar que o bloco pode esquentar, assim como a superfície. O calor é no bloco e na superfície. Em ambos, esse aquecimento ele rouba a energia do sistema, que era só cinética, o bloco estava vindo com uma velocidade V0, era cinética, parou, por quê? Dissipou a energia em forma de calor por causa da força atrito.
Então, a gente define uma energia interna que é positiva. ΔU interno é positivo. Por quê? Porque a gente define como menos o trabalho da força atrito. Como o trabalho da força atrito aqui é negativo, ΔU interno é positivo, a sua energia interna aumenta, você esquenta. É assim que a gente interpreta esse aumento da energia interna. Então, olha só como é que, um exemplo aqui, como é que a gente inclui essa energia interna na nossa conservação da energia. Isso aqui é um exemplo bem legal. Os dois blocos saíram da mesma altura, estão num plano inclinado, só que o plano aqui do bloco vermelho não tem atrito. Então ele vai cair, vai comprimir a mola, que vai jogar ele para cima de novo, e ele vai ficar aqui eternamente. Ele vai subir e descer eternamente. Por quê? Porque a energia total se conserva, cinética e potencial. Toda cinética vira toda potencial, vira toda cinética, vira toda potencial, e assim por diante. O segundo bloco, que é o bloco verde, ele está numa superfície com fricção. Ele desce com energia cinética também, ele comprime a mola, mas ele já vai perdendo energia cinética para quem? Para a energia interna. Ele vai perdendo, ele vai aquecendo, o bloco vai aquecendo e ele vai também aquecendo a superfície. Quando ele comprime a mola aqui, ele já perdeu energia cinética. Quando ele volta, ele perde mais ainda. Cada vez que ele vai em volta nesse zigue-zague, ele vai perdendo mais energia cinética e mais energia potencial para calor, vai dissipando e até eventualmente ele para, enquanto que o outro fica eternamente se movimentando. Como a gente vai resolver problemas da energia, conservação de energia, quando tiver atrito? É simples, faz por partes. Primeiro a gente calcula a variação de energia cinética do problema. Se a gente precisar calcular o trabalho da energia cinética, não tem problema, a gente já aprendeu. Depois a gente calcula a variação de energia potencial. A gente pode calcular o trabalho da energia, da força que está associada a essa energia potencial. E por último, a gente calcula o trabalho das forças dissipativas, por exemplo, atrito, e o cálculo da energia interna. Faz o balanço, porque a gente sabe que, na verdade, quando eu digo que o bloco verde perdeu energia para o ambiente, sim, ele se aqueceu e ele aqueceu a superfície. Mas a energia total no universo se conserva, porque a gente sabe que a variação de energia cinética e potencial ela tem que virar energia interna. Por isso que essa equação aqui ela segue sendo verdade. Agora, será que realmente esse aumento da energia interna é uma perda? Será que não tem como a gente recuperar isso? Existe esse Kinetic Energy Recovery System, que é chamado CARES da Fórmula 1, que um carro que estava a 60 por hora, quando ele freia, o freio com a roda aquece o disco de freio, aquece a roda, e isso é uma transformação de energia cinética em energia interna. Esse sistema aqui, ele transforma esse aquecimento, ele transforma em energia elétrica, ele carrega, olha aqui, estava a 60 por hora o carro, por exemplo, obviamente não é um Fórmula 1, mas enfim, ele vai freando e essa aqui é a carga elétrica, ele transforma em carga elétrica dentro do motor, que depois o piloto pode apertar um botão, descarregar, aumentando momentaneamente a potência do motor, por exemplo, para uma ultrapassagem ou no final de uma reta, você pode fazer isso. Então, esse CARES, ele é uma tecnologia que transforma, sim, energia de dissipação, energia interna, em carga elétrica, em volt, uma bateria, fica armazenado para você usar. Você só tem que tomar cuidado com o isolamento, porque esse mecânico foi botar a mão no carro e ele foi jogado para trás. Esse carro provavelmente não estava muito bem isolado, ele estava com o CARES, olha o mecânico, ele simplesmente toca e ele é jogado para trás. Hoje em dia todo mundo pega em carros de Fórmula 1 com luvas de borracha por causa disso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Façam os exercícios, revisitem a nossa aula e a gente segue